Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de uma forma abundante, poderosa, gloriosa. Amém. Palavra ouvida, o Evangelho sem fantasia, a verdade como tem que ser dita. Não enfeitamos, falamos a verdade. Mais um devocional continuando o tema de segunda-feira. Vamos falar sobre vencendo os traumas. Está aí o vídeo, o primeiro vídeo feito segunda-feira. Vá lá, nós estamos falando do personagem Mefibosete. Um personagem que eu chamo ele de o colecionador de traumas. Personagem a qual eu me identifico muito com ele, em muitos aspectos. Um dia, quando o Senhor, através do seu Espírito, tocar, darei meu testemunho de vida, que é bastante complexo, forte e até um pouco vergonhoso, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Nós falamos então a história de Mefibosete, neto de Saul, que graças a uma amizade entre o filho do maior inimigo de Davi, graças à amizade, Deus faz coisas incríveis. Ele colocou amizade entre Davi e um homem que era filho do pior inimigo de Davi, implacável, que teve um fim destruidor. Bom, vamos lá. Nós contamos que ele tinha diversos traumas. A começar do trauma físico, que hoje ter problema físico não é tão ruim quanto essa época. Problemas físicos, seja uma deficiência, seja uma aparência um pouco peculiar, né? Que chama a atenção. De uma aparência, um aspecto físico peculiar, diferente. Ser diferente não é ser feio. Ser diferente é ter algo peculiar que a maioria não tem, então chama a atenção. Como as pessoas estão sem Deus, elas acabam sendo negativas quando são chamadas a atenção por essa peculiaridade que nós temos, uma aparência, alguma coisa, correto? E a questão de uma deficiência física, literalmente. Nessa época não havia recursos nem tecnologia para pessoas com deficiência física, porque as pessoas com deficiências físicas, se fosse uma doença que transtornasse algo da aparência, algo do seu corpo, o andar, o falar, a dicção, era, na maioria das vezes, em quase todas as culturas praticamente da Terra, considerado maldito, pessoa odiada pelos deuses, por Deus, rejeitada pelas forças divinas, e havia muita utopia sobre tudo isso. E as pessoas nessa época eram rejeitadas ao ponto de não poder nem viver normalmente numa sociedade. E Mefibosete tinha uma coleção de traumas, né? Começar da sua identidade, que ele não poderia nem ter identidade. Nós vamos falar que isso aí é o trauma social. Então vamos lá. O trauma físico, biblicamente falando, nós vamos ver que Deus não se agrada que as pessoas persigam ou maltratem ou maldigam as pessoas que têm esses defeitos físicos, essas características, esses traços físicos, corporais, peculiares, diferentes, seja ser coxo, aleijado, deficiente, cego, uma voz diferente, algumas coisas que são consideradas, às vezes, pela ciência, uma anomalia na formação humana. E muitas pessoas vivem esse tipo de trauma. Muitas pessoas vivem isso, vivem vergonha, vivem a dor e começam a se menosprezar e criar uma baixa estima pelo físico. Tem pessoas que criam baixa estima pelo seu emocional, que é uma questão que nós vamos tratar aqui do trauma emocional. Então, Mefibosete, ele tinha esse trauma. Ele vivia numa terra de Lodebar que não era um bom lugar. Não era uma terra de má fama. Era uma terra que quem ia lá geralmente era para comprar algum escravo, era para roubar, raptar uma moça nova, um moço novo, e pronto. Ali havia um homem que tinha certo poder, que era um governante daquele lugar, uma terra sem governo, sem hierarquia, e ali eles viviam naquele lugar, uma cidade que tinha um nome não muito sugestivo, né?
Lodebar, lugar do esquecimento, lugar que não dá nada, terra seca. Era o lugar que eles viviam. E ali, muitas pessoas moribundas, fugitivas, viviam ali também. E Mefibosete estava lá. Seus 2 pezinhos para dentro, porque na fuga de sua babá, quando o restante da linhagem de Saul ia ser assassinado, ela foge, no tombo que eles tomam, os pés se quebraram, com certeza não teve tecnologia, médicos, e os pés, então, ele crescia com os pés tortos, porque os pés não foram curados da forma adequada. E ele tinha os 2 pezinhos para dentro, e assim cresceu. Era uma pessoa que para andar caía muito, tinha dificuldade de andar, né? E então ele vivia muitas vezes se arrastejando, e algumas vezes algum galho mais firme, algum pedaço de árvore mais forte para se escorar. Um homem casado com filhos, tinha dificuldade, de uma terra que não tinha emprego, não tinha muito como ganhar dinheiro, né? A gente vai entender o sofrimento deste homem. Mas o físico é o detalhe. Era uma vergonha. Ele não saía da sua terra onde ele estava vivendo só por causa de outros fatores, mas a vergonha de ser aleijado, de ser rejeitado nas cidades onde ele poderia ter oportunidade de ser alguma coisa. Hoje temos políticas sociais que valorizam e estimulam até empresas a contratarem pessoas nesse estado deste moço que eu estou citando. Mas eu quero falar com você que tem trauma da sua aparência. Eu quero falar com você que tem trauma de um defeito físico ou de algo peculiar que é muito diferente, que não é comum em todo mundo, sabe? Alguma coisa que não é comum, que você não se vê no dia a dia. Você pode andar no centro de uma cidade agitada na hora do pico, você vai ver pouquíssimas, e talvez nem veja alguém que tenha algum traço, alguma peculiaridade física que você tenha. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis 1, ele usa o termo imagem e usa o termo semelhança. Ele usa 2 termos. 2 termos que dá para entender que nós somos feitos como Deus queria que nós fôssemos feitos. Nós fomos gerados como Deus queria. Mas você pode perguntar, Deus queria aleijado? Deus queria pessoas deficientes físicas? Esse é o desejo de Deus? Olha, eu não posso afirmar todos os desejos de Deus, mas eu posso afirmar que em tudo Deus é glorioso. A questão é o ângulo que você está vendo o seu problema. A questão é o ângulo que você está vivendo a sua situação. Em primeiro lugar, tome, por exemplo, as pessoas que também têm problemas como o seu, peculiaridades físicas, defeitos, e que, ao invés de ficarem traumatizadas, elas romperam, elas se diferenciaram e se destacaram com algo a mais, se destacando entre os normais, possivelmente, né? Propriamente dito. E elas então se destacaram. São pessoas bem-sucedidas, são pessoas que prosperaram, são pessoas que não fizeram de sua suposta fatalidade, porque isso não é uma fatalidade, o veículo de vencer. Sem dizer também que se você crê em Deus, de ama a vida em Deus, Ele pode mudar muita coisa, principalmente as coisas que estão incumbidas dentro do impossível. Tudo aquilo que entra dentro da classe das coisas impossíveis, quem trata é Deus. E Deus é possível. Eu conheço a história de um homem, uma história muito antiga, deve ter aí uns 35 anos para 40. Quem contou os testemunhos, conhecia os fatos, conhecia os personagens, é uma coisa muito antiga que eu ouvi, foi no início da minha caminhada, foi em 96, a história já era antiga, de uma cidade onde tinha uma família, a família toda na cidade era convertida, uma cidade de pouquíssimas igrejas evangélicas, quase nenhuma, e aquela família era diferente porque era cristã inteira, e havia um moço, músico, levita, ele vivia na cadeira de roda, porque da cintura para baixo ele não conseguia andar, suas pernas não tinham força para se tentar, e era um problema na época. Hoje eu acho até que tem cura, na época não tinha. E aquele moço, então, um dia chegou um missionário novo para dirigir a igreja. O missionário vendo a história da família, a história daquele moço, que estava indo para 30 anos de idade. E aquele missionário mobiliza toda a cidade, todo o povo. Aquele missionário dinâmico, aquele missionário
influenciador conseguiu envolver toda a cidade, até os não crentes, numa campanha maravilhosa em prol da vida daquele moço que com 29 anos ia para 30, nunca andou, era um menino bom, um menino que orava, que buscava fiel a Deus numa cidade difícil, num tempo difícil de ser cristão protestante. E ali a campanha foi algo, o poder de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que aconteceu o milagre. O moço, no mês que fez 30 anos, começou a andar. Começou a andar, a cidade mobilizou-se, foi uma enxurrada de pessoas se convertendo ao cristianismo, aquela igreja encheu e tal. Passou-se 3 meses desse fato, aquele moço começou a sentir aquele desejo, poxa, eu sempre fui privado nessa cadeira de rodas, sempre fui privado nessa cidade, muito pouco fui uma cidade vizinha, eu quero conhecer um pouco deste mundo. Pois igual o filho pródigo, e partiu para viver a vida dele. Não demorou muito após esse tempo, esse jovem, com 30 anos, matou 3 pessoas, ele era grande, ele era forte, com o tempo a sua perna se firmou de novo, foi um milagre, ele logo andou firme, e bebeu, e na bebedeira, numa briga muito forte, perdão, ele matou 3 pessoas, que não eram pessoas comuns no lugar que ele estava, a outra cidade que ele foi morar, pessoas influentes, e que por ser filhos de pessoas influentes, conseguiram a pena máxima, foram 10 anos por homicídio, e ele pegou 30 anos de cadeia numa época que a injustiça imperava muito mais do que hoje, muito mais. E ele escreveu uma carta para a mãe, vou resumir aqui rápido, dizendo que agora ele tinha descobrido o que é a verdadeira liberdade. O que ele desejava quando estava na cadeira não era a liberdade que ele pensava. Ele era livre naquela cadeira, era liberto naquela cadeira, ele servia a Deus com excelência naquela cadeira, ele era alguém que impactava vidas e agora estava confinado, andando numa pequena penitenciária, num pequeno lugar, numa pequena cela, onde ele teria que viver 30 anos. Ainda não havia lei de sair por bom comportamento. E ali ele chora e diz, muitos são livres, com as suas deficiências, seus defeitos e seus problemas, e não sabem, porque tem um ângulo de visão diferente. Bom, enfim, há um testemunho que alguém contou para mim há muitos anos atrás, afirmando ser verdadeiro, mas ainda que fosse uma metáfora, eu quero te dizer o seguinte, o ângulo de visão que você vê, os seus defeitos, é o que vai te causar trauma. Estou falando fisicamente. Ah, porque eu sou feio, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou tal, porque eu não sou assim, eu sou isso, sou pequeno, o outro é forte, meu nariz tem defeito, a minha orelha é para fora. O ângulo que você vê as coisas vai sustentar a ação negativa das pessoas. Se você se vê com positividade, se você vê isso como algo que Deus permitiu, você pode ser normal ou melhor, porque você é normal, mas você pode ter uma vida de tanta qualidade como qualquer outro, você vai despontar de uma forma sobrenatural. A questão é um ângulo de visão que você está vendo o seu problema. É como você encara a sua situação. A Bíblia diz, no profeta Isaías, que a aparência de Jesus era de um homem experimentado em dores, ou experimentado em trabalhos árduos e forçados. Era de um homem pobre, sem recursos, exposto a um tempo caótico, calorento, muito quente do deserto, de trabalhos pesados, que não, né? Era uma aparência. Até há uma carta, um documento, que acredita-se ser, de falar da aparência de Jesus, que não era uma aparência muito bonita, até porque Jesus viveu o maior tempo da sua vida no deserto. Então ele não tinha condições de ter uma aparência cuidada, tratada como nós temos hoje. E Jesus simplesmente foi um grande homem. Elias era calvo cedo, calvície cedo. Ser calvo, judeu, cedo como Elias era, perdão, Eliseu era, não era uma coisa muito simples não, gente. Até porque profeta e sacerdote geralmente estava ligado ao voto do nazareado, cabelos grandes e barbas grandes. Então ser um profeta, ser do povo de Israel e ser calvo numa idade precoce, mas isso não fez. Ele foi até zombado, a Bíblia mostra que foi zombado. O próprio Senhor cuidou da justiça lá e devorar aqueles jovens, adolescentes que fizeram aquele mal, que maltrataram. Né? Paulo também, devido ao seu sofrimento pelo Evangelho,
tinha um problema de uma vista machucada, ele tinha também alguns relatos que mostram a sua calvície também. E isso não foi impedimento para ele ser o grande nome que ele foi. O que impede você ser o que Deus quer ser é a visão, o ângulo que você tem das coisas. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é alguém especial, que veio de dentro de Deus e Deus está dentro de você pelo sopro de vida. Então, em nome de Jesus Cristo, veja esse trauma. Porque o trauma físico, ele pode abrir as portas sem precedentes para problemas depressivos, para pânicos, para ansiedades, que vai te paralisar e você não vai conquistar nada. E Deus te criou para vencer. Então acredita. Através desses personagens, tem outros personagens que foram homens com problemas físicos, mas que venceram. Temos até Eude, o canhotinho, ele era esquerdo, e ser esquerdo naquela época era tão maldito quanto ser leproso, na época de Juízes, logo depois da época de Josué, na época de Juízes. Ser esquerdo, você não queria ser rei, governador, você não queria ser soldado. Esquerdo era uma coisa meio maldita, até porque o contexto bíblico tem simbologia de estar à direita e estar à esquerda, era muito visto isso, a esquerda e a direita. Então, temos Eude, que foi o juiz que mais trouxe paz sobre Israel. Na época desse canhotinho, Israel ficou 80 anos em estado de paz. Isso só aconteceu somando os reinados de Davi e seu filho Salomão, que foi 40 e 40, que deu 80 anos. Olha o feito do canhotinho, do defeituoso, do maldito, porque ser canhoto naquela época e ser líder, como ele foi chamado por Deus para ser líder, e ele venceu sozinho um rei que oprimia há 18 anos ou 20 Israel. Ele não lamentou o seu problema de não conseguir ser direito, mas ele teve um campo de visão divino, e isso fez ele ser mais do que vencedor. E teve uma história, nenhum juiz, nenhum rei sozinho conseguiu estabelecer 80 anos de paz e obediência a Deus como esse juiz, profeta, juiz, sacerdote, ele era tudo, fez por 80 anos. O defeito dele não impediu de ele ser maior do que muitas pessoas perfeitas, do que muitos reis guerreiros como Davi. Ele não cometeu os erros de Davi, muito menos de Salomão. Enquanto ele foi vivo, houve paz e obediência. Então, aprenda com esses personagens. Eu vou parar porque está extenso. Eu falei que é extenso, eu estou tentando diminuir o máximo, porque as pessoas não assistem tudo, ou ficam passando, avançando. E é triste, por isso que estão perdendo, por isso que estão vivendo uma vida de limitações como estão vivendo. Mude seu ângulo de visão. Olhe pelo ângulo de visão bíblico. Você vai ver que até os que têm defeito físico, tiveram defeitos físicos peculiares, deficiências, se tornaram alguém e foram grandes ferramentas de Deus, como você pode ser e pode se tornar. Amém? Deus abençoe a sexta-feira. Até mais, hein? Ô glórias! Eita Deus grandão!